Ai, começou a gravação. Então, oi para quem estiver acompanhando depois. A gente está aqui com o Vicente Ribeiro para mais um Elos Híbridos, né? Essa ação do PET Praxis, que vem já de um acúmulo de outras atividades, mas que em 2022 está sendo a terceira edição. Então, é um projeto relativamente recente, mas como eu estava conversando aqui, já premiado, então como vai ficar salvo no YouTube, vou mostrar a plaquinha que a gente ganhou de trabalho de destaque com elos híbridos, e que a ideia é trazer pessoas de diferentes áreas, com diferentes pesquisas, para falar sobre temas que nós temos interesse, seja aqueles que estão num horizonte mais próximo dos bolsistas, ou então que a gente tem algum nível de curiosidade, né, que também é uma coisa importante. E hoje, então, nós vamos falar sobre Venezuela, né, debates urgentes e questões de pesquisa. E para isso estamos com o Vicente Neves da Silva Ribeiro, que possui doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em História, graduação e licenciatura em História e graduação em bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora adjunto 3 da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFS, onde atua no curso de licenciatura em História do Campo Chapecó. Tem experiência na área de História da América Latina Contemporânea e Teoria e Metodologia da História. E está aqui justamente para conversar com a gente sobre as pesquisas que tem envolvendo a Venezuela, né, o que o Vicente pesquisou tanto no mestrado como no doutorado, e todas as disputas em torno do que a gente vai conversar, né, como sendo essa renda petroleira e como isso impacta o processo bolivariano. Então, é um tema bem complexo, e acho que é por isso também importante ter a presença do Vicente aqui, né? A Venezuela acabou no último período sendo colocada como um fantasma, um espantalho. Acho que é importante também a gente olhar com mais cuidado e com mais rigor e ouvir gente que está pesquisando sobre isso há mais tempo, como o Vicente. Então, a ideia é termos uma fala inicial, né? Acho que o Vicente pode ficar bem livre para falar o quanto quiser, né? Porque como o tema é denso, pode ficar à vontade, e depois a gente abre para perguntas e para discussão. Então, eu já passaria para o Vicente. Bom, então eu queria agradecer o convite, né, feito pelo PET e em especial pelo Guilherme para estar conversando, né, com vocês, assim. Bom, eu encaro essa atividade como uma atividade que, apesar da nossa distância, né, a gente possa tratar como uma conversa, né, sobre esse tema, até porque me interessa muito saber as questões que vocês têm, né, sobre a Venezuela, e eu queria que a gente pudesse focar bastante nelas, né. Não que sobre todas elas eu garanta ter uma resposta, né, sobre elas, mas me interessa muito saber o que tem chamado atenção, né, nesse momento. Porque eu, digamos, tomei contato, né, inicialmente com os debates sobre a Venezuela lá por 99, mas principalmente a partir de 2002, né, que a Venezuela passou a ser cada vez mais incorporada no campo do debate político, né, em especial do campo da esquerda, no contexto do golpe e do contragolpe que ocorreu contra o Chávez, né, depois da retomada dele no poder em abril de 2002. O Chávez esteve em Porto Alegre no Fórum Social Mundial de 2003, na realidade numa atividade paralela ao Fórum Social Mundial em 2003, justamente no contexto em que estava tendo uma paralisação do setor petroleiro, que também foi parte, né, do que eu chamo desse ciclo insurrecional
de 2001 a 2003, né, na Venezuela, né, no qual a disputa, né, entre o governo e a oposição se dava na rua, se dava, né, entre marchas e contramarchas e ocasionalmente entre golpes e contragolpes. E então, e então a ida do Chávez lá marca um pouco essa maior difusão, né, do que estava acontecendo na Venezuela, que talvez tenha o seu momento, o seu auge, eu não sei se o seu auge, mas o seu momento de consolidação, né, da Venezuela como uma referência, né, no campo do debate da esquerda, o ano de 2005, no qual aí numa atividade inserida na programação do Fórum Social Mundial, né, talvez vocês conheçam lá em Porto Alegre o Gigantinho, numa atividade no Gigantinho, teve um discurso do Chávez ali, né? Inclusive pela primeira vez que ele falou de uma maneira mais explícita nessa perspectiva socialista. Então, assim, eu começo então a fazer o mestrado, né, justamente nesse contexto, entre 2005 e 2006 eu estava fazendo o projeto de mestrado, já pesquisando algumas coisas sobre isso, e eu lembro que nessa época ninguém me perguntava por que estudar Venezuela, né? E justamente pela importância, né, que o debate sobre a Venezuela tinha, né? Eu acho que foi muito marcante para uma certa geração, né, essa importância que a Venezuela teve, assim como outros processos em outros países tiveram, né, para diferentes gerações, né? E é interessante notar quando eu vou fazer o doutorado em 2014, né, essa pergunta me foi colocada várias vezes, mas por que estudar Venezuela, né? Parecia uma coisa que tinha um pouco saído, né, de moda, né? E eu acho que atualmente, se alguém fosse estudar Venezuela no seu TCC, no seu mestrado, no seu doutorado, em alguma pesquisa, poucas pessoas questionariam, né, tendo em vista a importância que o debate sobre a Venezuela vem tendo, né? Então, um primeiro ponto para destacar é como que o contexto no qual a gente está produzindo história, ele é impactante para pensar as questões que emergem a partir daí e tudo, né? Então, acho que uma coisa também importante para... Acho que a boa parte aqui do pessoal é da área de ciências humanas, é da área de história, né? Então, como isso nos impacta bastante, né? Esses contextos, né? Bom, e para citar talvez como um exemplo mais marcante, né, do que está ocorrendo hoje, né, e que tem mais nos impactado também, é essa questão da imigração massiva que tem ocorrido desde a Venezuela. Não sei como é em Erechim, né, mas Chapecó é uma das cidades, ela varia entre terceira, quarta, quinta cidade do Brasil que mais recebeu migrantes venezuelanos da Operação Acolhida. Eu estava agora, né, parte de uma pesquisa que a gente está fazendo sobre a presença de imigrantes no setor frigorífico, né, desse trabalho na linha de corte, né, que é o trabalho de desossador, que o termo que em geral é usado, né, nas classificações é o de Magaref, né? Cerca de 40% dos trabalhadores desse setor são estrangeiros, né? E esse 40% ele se divide em 2/3 haitianos e 1/3 venezuelanos. Isso em 2021, né? E eu acho que a tendência, pelo que a gente vem acompanhando, é ter um aumento ainda da presença de venezuelanos. Então, a pergunta que fica, né, bom, como que, e que nos bate a porta, né, porque, digamos aqui mesmo, a gente estando aqui no sul do Brasil,
a questão da Venezuela está se colocando. Talvez muitos de vocês tenham conversado com venezuelanos, agora mais recentemente, incluindo, né, no período eleitoral, e chama bastante atenção a preocupação que eles estavam tendo, né, tudo com o contexto eleitoral, né. Bom, então acho que isso nos coloca isso, a Fátima está relatando, né, no caso da Aurora de Erechim, que também isso se verifica, né? Então, de fato, é um traço comum. O que a gente vem debatendo, né, acho que até sobre isso a Fátima depois nas perguntas pode comentar mais, assim, é que é um setor com uma grande rotatividade, né, laboral, devido às condições de trabalho, às condições de remuneração, etc., vários elementos, né? E que essa carência de mão de obra, né, ou essa necessidade de ter um fornecimento permanente, né, de mão de obra, né, nesse setor, e a imigração tem sido, né, uma saída, né. Então, bom, só para a gente pintar então um pouco esse quadro, né, como é que a gente se insere dentro dele, eu acho que ele é um tema central também no debate político atual, né? Acho que essa ideia, o risco do Brasil se tornar uma Venezuela, né? Essa ideia, digamos, a ideia de uma Venezuela que já vira uma como é que eu vou dizer, essa ideia do espantalho, tudo, mas que de alguma maneira diz, né, o que não se quer, etc. Até uma coisa para que eu tenho pensado muito é nesse mote, né, a questão, bom, mas como que a Venezuela se tornou uma Venezuela, né? Então, basicamente, essa ideia assim, bom, como que um país que ao longo do século XX foi, sobretudo, destino de migrações, né, de colombianos, de peruanos, principalmente, de italianos, portugueses, espanhóis também, ali no pós-guerra, né? Então, como que isso ocorreu para ser um país da imigração mais maciça, mais massiva, aliás, né, que tem na região e uma das maiores do mundo, né? Somente comparável com países como a Síria. Hoje se calcula, os números são sempre em aberto, mas em torno de 5 a 6 milhões de pessoas, né, de venezuelanos, né, que saíram da Venezuela. Então isso dá pouco menos ou em torno, né, de 20% da população. Então vocês imaginem, né, isso, o impacto que isso tem para esse país. Eu vou falar, então, assim, algumas coisas que me parecem centrais para pensar essa atualidade venezuelana, né? Um pouco pontuando aí algumas questões que passaram pela minha pesquisa e que indico também questões que me parecem importantes para a gente pesquisar. Eu vou tentar ser relativamente telegráfico, né, nisso, e a gente pode aprofundar cada um desses pontos à medida do interesse de vocês, né. A primeira coisa que eu acho importante, assim, para pensar a história do presente, né, que é essa ideia de como é que a gente consegue pensar historicamente o presente, né, e acho que, obviamente, que envolve relacionar sempre tempo e sociedade, mas exatamente como fazer isso, né? Quais são essas contribuições? Um dos pontos que eu acho que é fundamental é essa ideia de como que o presente, as determinações que o constituem não se limitam a ele próprio, né? Então também entender as durações, né, as mais longas durações que seguem atuais, digamos, né, nesse período, pensar em várias periodizações, né? Eu gosto de pensar essa ideia, bom, a gente pode circunscrever essa conjuntura atual da Venezuela para uma análise, mas é importante ver que essa conjuntura atual, ela é parte, né, de uma história mais ampla. Eu acho que, pelo menos para pensar numa história mais ampla, essa história da Venezuela petroleira, né,
e de uma maneira um pouco mais circunscrita essa história da Venezuela bolivariana, né? E aí a gente saber trabalhar permanentemente nessa articulação entre mudanças e permanências, né? Que justamente é em torno dessa variável tempo que é possível pensar mudanças e permanências, ao mesmo tempo que o contrário também é verdadeiro, né? E por fim essa ideia de processo, né? Também entender como que processo histórico ele não é simplesmente a realização de algo que estava inscrito numa suposta origem, a sua atualização no presente, mas ele é uma permanente construção processual, né? Por assim dizer. Bom, nessa história mais ampla da Venezuela petroleira, quando a gente olha, né, uma história mais ou menos centenária, né, de quando começam as exportações de petróleo na Venezuela, em 1917, né, com a presença de empresas transnacionais na Venezuela, né, uma das grandes tendências, né, que a gente pode identificar é que após um auge da extração do petróleo, né, até a década de 70, a extração de petróleo na Venezuela ela foi se tornando, né, hoje, né, ela vem se tornando mais difícil de extrair, né, e é necessário fazer mais melhoramentos para a sua comercialização desse petróleo. Então, assim, o processo produtivo associado a essa extração de petróleo ele se torna mais custoso relativamente ao que era anteriormente, né? Então esse é um ponto talvez para a gente pensar. A Venezuela tem grandes reservas de petróleo, só que o petróleo que ali está é cada vez mais um petróleo que se chama extra pesado, né? Que requer mais processos de refino para sua comercialização. A outra coisa é a própria relação entre o conjunto da população e a quantidade de petróleo que é exportado. Então, digamos essa ideia da quantidade de petróleo por habitante, né, por assim dizer. Também essa é uma outra variável que tende a ter menos petróleo por habitante, né? E se a gente olhar as pessoas que vivem, digamos, nas cidades, né, entendendo que o padrão de vida urbano ele consome muito mais, né, em vários aspectos, é uma parcela crescente da população se a gente compara aos anos 50, aos anos 60, né? Então, só para a gente pensar um pouco nessas tendências de longo prazo. E agora, mais recentemente, né, justamente houve uma queda bastante brusca das exportações de petróleo, né? Então esse é um traço que nos leva, inclusive, a pensar em que medida essa história mais ampla que começa há um pouco mais de 100 anos, ela não estaria chegando, né, no seu limite, né? Tem algumas ideias que são importantes, né, que eu acho que depois a gente pode aprofundar um pouco mais, mas um autor chamado Asdrúbal Batista, que é um economista venezuelano que me interessou muito, ele cunhou a ideia de capitalismo rentístico para pensar essa formação social venezuelana. Isso é uma formação social capitalista, né, na qual há uma presença de uma renda da terra internacional, né, nesse caso oriunda da exportação de petróleo, que tem como é que eu vou dizer, um peso, né, econômico significativo e uma permanência ao longo do tempo também significativa, né? Então isso também é uma chave para a gente pensar, né, quando a gente está falando de petróleo, né, a gente está falando também, esse é um ponto importante, que nós estamos falando de um recurso natural que precisa ser extraído, então há uma dimensão produtiva, né? Asdrúbal Baptista, depois eu mando por escrito ali no chat. Então tem uma dimensão
produtiva, né? Então há uma série de investimentos que precisam ser feitos, tem o envolvimento do trabalho, né, de milhares de trabalhadores, né, dos mais diferentes setores, né? Mas o que chama a atenção também no caso do petróleo é justamente essa diferença entre o preço de produção, né? Então, qual que seria o preço para produzir os custos associados à produção do petróleo, mais um lucro considerado normal, né, nele, a diferença entre esse preço de produção e o seu preço de mercado. E é justamente essa diferença, né, que é a renda petroleira e que ela pode ser apropriada, né, por quem tem o poder, o direito de reivindicar a propriedade, né, desse recurso natural, no caso o Estado venezuelano. Então, assim, esse é um ponto também, como essa massa de riqueza ela é importante, né, para pensar essa história da Venezuela. E que é uma renda petroleira internacional, uma renda petroleira oriunda da exportação desse recurso natural, né, e que ela se reverte, sobretudo, numa capacidade de compra no mercado externo, né. E isso vai contribuir para uma série de características, né, que a Venezuela ela vai ter ao longo dessa história, né. Bom, sobre um outro conceito que eu acho que é importante para pensar é o conceito de regime petroleiro, né, que é um conceito cunhado por um outro autor chamado Bernard Momer, que depois eu escrevo também, que é pensar esse conjunto de regras e atores associadas ao setor petroleiro. Se a gente for olhar essa história mais ampla da Venezuela, inicialmente, né, você tem essas grandes petroleiras internacionais fazendo essa extração do petróleo e, inicialmente, o Estado se apropriando de uma parcela muito pequena da renda petroleira e, progressivamente, né, até os anos 70, o Estado venezuelano vai ampliando a sua capacidade de se apropriar da renda petroleira, até que nos anos 70 ocorre a nacionalização da própria indústria petroleira com a criação de uma empresa nacional de petróleo, que é a Petróleos da Venezuela S.A., conhecida como PDVSA. E ao longo, né, dos anos 70 para cá, essa tensão existente também entre uma empresa nacional de petróleo, mesmo sendo 100% do Estado venezuelano, essas tensões elas vão existir entre uma lógica de expansão do próprio negócio petroleiro, né, e essa lógica de uma ampliação da arrecadação petroleira pelo Estado, né. É parecido quando a gente vê, não é a mesma coisa, mas acho que os debates atuais sobre a Petrobras nos ajudam a ver um pouco isso, assim, né? Porque mesmo você não modificando a propriedade, né, não há uma, digamos, mantendo como está, de ser uma empresa mista, etc., o que se vai fazer com a renda petroleira, se isso vai se converter, por exemplo, apropriado por uma via em impostos pelo Estado, né? Ela é apropriada, ela é utilizada para expansão da capacidade produtiva dessa empresa de petróleo, ela é usada para remunerar, sobre-remunerar, por assim dizer, os acionistas, né, dessa empresa. Então, assim, mesmo não mexendo na questão de propriedade, qual a estratégia, né, de controle do petróleo é um elemento importante, né? E justamente aí entrando um pouco na história da Venezuela bolivariana, né, que é parte então dessa história da Venezuela petroleira, um dos pontos mais centrais, né, que tem a ver com aqueles primeiros momentos o que eu falei ali no início, né, sobre o período de 2002, justamente quando o governo Chaves foi se apropriar, né, ou foi ampliar o seu controle sobre essa empresa nacional de petróleo, dada a centralidade que essa empresa tem para a Venezuela, ocorreram uma série de reações que abriram, né, então, esse ciclo insurrecional. Mas eu só queria falar uma coisa que eu acho que eu estou me
pulando muito rápido, que assim, até esse autor, Asdrubal Batista, ele trabalha muito essa questão, né, de qual a relação do petróleo, dessa condição rentística, né, com o desenvolvimento do capitalismo na Venezuela. Né? E esse autor ele vai defender que até o final dos anos 70, a Venezuela tendeu a ter um processo de desenvolvimento capitalista mais acelerado, né, devido à presença da renda petroleira. Então ele fala até essa ideia de uma acumulação rentística de capital, né, de como a presença da renda petroleira permitia potencializar a acumulação de capital no país. E justamente no final dos anos 70, início dos anos 80, né, claro, é uma conjuntura também comum ao conjunto da América Latina, mas tem uma crise, né, nesse processo de acumulação que marcou os principais países da América Latina, que foi da industrialização por substituição de importações. Esse modelo, na sua especificidade venezuelana, né, ele entra em crise, né, nesse contexto, né, e aí a Venezuela passa a entrar para se aproximar, por assim dizer, das condições dos países, dos seus vizinhos, né, entrando muito nessa questão da crise da dívida, né, um aumento muito grande da pobreza, do desemprego, desindustrialização, toda uma série de processos assim. E essa crise ela se estende, né, ao longo dos anos 90 e vai contribuir, né, para a chegada ao governo, né, do movimento bolivariano, né, encabeçado pelo Hugo Chávez, que veio a público, né, em 92, após uma tentativa frustrada de golpe, né, um levante militar que ocorreu contra o governo do Carlos Andrés Pérez, e ele acaba, ao longo dos anos, assumindo um pouco essa condição do líder da oposição, né, não só aos governos que estavam então na Venezuela, mas ao próprio regime político, né. É interessante também notar que nesse início, apesar do Chávez e do chavismo ter vínculos também com a esquerda, né, eles não se definiam de uma maneira muito clara como um governo de esquerda, né. Isso progressivamente vai ocorrer ao longo, né, desses anos e desses embates aí que vão ter nesse período. Bom, então então, assim, como eu estava falando, né, o processo bolivariano ele vai ter como um dos seus traços essa busca por ampliar o controle da renda petroleira para fazer o que eles chamaram em algum momento, pagar a dívida social, né? Isto é, enfrentar os problemas mais urgentes de pobreza que afetavam a população. Depois até é interessante a gente questionar um pouco essa ideia, né, de dívida social, o que se entende por isso, etc. Mas, então esse vai ser um traço, digamos, importante desse período bolivariano, né? Eu me interessei na tese de doutorado, no mestrado eu estudei muito, então, essa análise da questão petroleira nesse ciclo insurrecional, o que estava em disputa entre 2001 e 2003 no setor petroleiro. Entendo que é basicamente essas duas estratégias de controle do petróleo, né, uma mais centrada na maximização da renda petroleira captada pelo Estado, e a outra que aposta na potencialização, né, do próprio setor petroleiro, né? Então, e isso num país que tem o petróleo uma centralidade muito grande, gerou um embate, né, de proporções nacionais. A partir de 2003, 2004, o governo Chávez consolida o seu controle sobre a empresa nacional de petróleo, e aí me interessou analisar entre 2004 e 2012 como que ocorreu esse processo de distribuição da renda petroleira, né? E me chamou bastante atenção, e acho que esses são pontos para
a gente pensar, quando faz uma análise, né, da distribuição da renda petroleira, que não era possível só ter um olhar, por assim dizer, fiscal sobre a distribuição dessa renda petroleira, né? O mais comum para a gente pensar isso é olhar assim, bom, quanto que o governo está arrecadando, né, desse setor petroleiro, né, nessa condição de proprietário desses recursos naturais e como é que ele distribui isso, né? Mas foi ficando cada vez mais claro que essa é uma parcela que foi diminuindo de importância ao longo do tempo, é uma parcela, né, dos mecanismos de distribuição da renda petroleira. O que chama atenção e diferencia esse período de outros é que boa parte desse recurso petroleiro, dessa renda petroleira, ela vai passar a ser distribuída através da própria empresa nacional de petróleo assumindo funções sociais, por assim dizer, ou financiamento de programas sociais, né? Em especial, no caso, as chamadas missões bolivarianas, né? E como que essa empresa nacional de petróleo, de alguma maneira, passou a ser que não que ela era tributada, esse recurso vinha para o caixa do Estado venezuelano que atribuía no seu orçamento essas atividades. Não, uma parte importante, né, desse recurso passou a ser gerido pela própria empresa nacional de petróleo, que deixa de ser uma empresa só do setor petroleiro e passa a ter essa atuação social, né, por assim dizer. E a outra forma de distribuição que me chamou muito a atenção é essa questão do preço, né, os preços fundamentais que influenciam na distribuição da renda petroleira. Né, e fundamentalmente são dois. Né? Um deles é, se a gente pensar, né, o petróleo, né, bom, você extrai petróleo, uma parte dele vai ser refinado para o consumo interno, outra parte vai ser refinada para exportação e outra parte vai ser exportado bruto vai ser exportado de forma bruta, né? O óleo cru. Né? Mas basicamente o que se torna esse petróleo para essa formação social é uma capacidade de compra no mercado externo, né? Se torna, a gente poderia dizer, para simplificar, que se torna dólares, né? E se torna derivados do petróleo. Então, a pergunta fundamental é: a quanto vão ser vendidos os derivados do petróleo? E a quanto vai ser vendido, né, o dólar, isso é, a taxa de câmbio? É fundamental para a gente ver se não há ali algum mecanismo de distribuição atuando. Né? E justamente nesse período passou a ocorrer mecanismos bem importantes, porque, para vocês terem uma ideia, olhando pelo lado dos derivados do petróleo, o preço nominal, né, da gasolina na Venezuela durante todo o governo Chávez, ele permaneceu o mesmo, sendo que a inflação rondava em média 15%, 20%, 10%, mas nunca era relativamente significativo. Né? O preço de produção, né, desse petróleo também foi aumentando, né? E então isso significou que uma crescente parcela da renda petroleira era necessária para subsidiar esse consumo interno da gasolina, né? Que passou a ser quase gratuito, né? Em dado momento, chegou ao ponto de, isso está, né, nos relatórios de petróleo, o preço de venda na porta das refinarias, né, o preço de venda para os comercializadores, passou a ser negativo, porque ele sequer cobria, né, digamos, a margem de comercialização. Né? Então, esse é um mecanismo que foi bastante importante. E o outro foi através da taxa de câmbio. Né? Então, também, a moeda venezuelana tendeu a ficar sobrevalorizada, né? Que é quando a capacidade de compra externa da moeda é maior do que a sua capacidade de compra interna. Né? Então, também, se a gente acompanha, né,
uma certa tendência, né, por exemplo, entre 2005 e 2010, também o dólar na Venezuela ele seguiu tendo uma mesma, né, um mesmo valor nominal, né, mesmo tendo uma inflação na Venezuela bastante mais alta do que nos Estados Unidos. Então, o que significa que era em torno de 2,40, agora 2,2, agora eu não lembro, mas em torno de 2.000 bolívares, $1, né? Depois eles cortaram 3 zeros, então ficou 2, mas em torno de 2, né? Só que esses 2 bolívares em 2005, né? No caso era 2.000, né? Mas só cortaram os zeros depois. E o que ele valia em 2010, internamente, diminuiu muito, né, o seu poder de compra, mas ele seguia tendo a capacidade de comprar $1, né? Então, esse foi um mecanismo também que ele estimulou muito as importações, né? Contribuiu para esgarçar o tecido produtivo interno e passou a ser um negócio muito rentável, digamos, você comprar dólar na cotação oficial, né, simular uma importação, né, pegar dólares e acumular dólares fora do país, que eventualmente até poderiam ser trazidos de volta para vender no mercado paralelo. Então esse foi um mecanismo muito importante, né, de distribuição, né, da renda petroleira, que contribuiu muito para uma exportação de capitais, né, uma fuga de capitais muito grande na Venezuela. Então, esses são alguns dos elementos. Eu também não vou entrar em tantos detalhes, mas só para a gente falar um pouco assim de algumas características, né? Porque de alguma maneira, pelo menos durante a pesquisa de doutorado, crescentemente, né, a questão que passou a estar subjacente à tese foi um pouco assim, bom, o que aconteceu, né, para que depois desse período de auge petroleiro a gente vivencia um colapso de proporções tão profundas, né? E aí, entrando um pouco, né, no caso da Venezuela atual, né, principalmente ali em torno de 2013, 2014, você tem uma combinação de uma queda dos preços do petróleo, um aumento do serviço da dívida pública, né, da dívida pública externa, né, tanto a dívida do Estado venezuelano quanto da empresa nacional de petróleo. E acabou que um país que dependia crescentemente das importações, seja de bens terminados, mas seja de insumos, máquinas e equipamentos, né, todo tipo de peça de reposição, né, para fazer funcionar, né, esse país, teve uma redução drástica, né, das importações, o que contribuiu para um início de uma paralisia econômica do país, que fez com que o seu PIB caísse pela metade, para vocês terem uma ideia, entre 2013 e 2018, depois seguiu caindo um pouco mais, né? Contribuiu para isso, a partir de 2017, a existência de sanções, né, do governo americano contra a Venezuela, que inicialmente foram contra personagens ou membros do governo venezuelano, mas depois passaram a influenciar a capacidade de endividamento externo da Venezuela, depois colocar embargos comerciais, e isso contribuiu para aprofundar essa crise, mas acho que é importante se frisar que as condições, né, de constituição dessa crise são anteriores a essas sanções. E essa crise, até a palavra crise, ela é um pouco, ela deixa a desejar para retratar a profundidade desse processo, né, do que ocorre na Venezuela. Porque a ideia de crise, ela tem nela um pouco uma ideia de uma, como é que eu vou dizer, de que que mora nela, digamos, a sua possibilidade de superação, né? A ideia de, pensando, né, nos próprios, essa ideia
das crises cíclicas, né, do capitalismo, como que, de alguma maneira, o próprio desenvolvimento da crise vai criando as condições para a sua superação, né? Essa superação que não necessariamente melhora as condições de vida das pessoas, etc., mas que faz retomar, né, o processo de acumulação. A palavra que me parece mais adequada é essa ideia de colapso, né, tendo em vista essa queda vertiginosa do PIB, né, uma queda que atinge inclusive a produção de petróleo, que vai chegar em níveis próximos ao que era a exportação de petróleo na década de 40, né? Uma emigração massiva, e como eu disse, então assim, um processo emigratório já vinha ocorrendo na Venezuela há bastante tempo, mas inicialmente era um processo bom de pessoas que, quando se analisa por onde entravam as pessoas, por exemplo, aqui no caso do Brasil, essas pessoas entravam pelos aeroportos, era via aérea, tudo, né? O que passa a ocorrer em determinado momento é quase que um êxodo, né, populacional pelas fronteiras, né? Então, acho que vocês devem se lembrar de toda o impacto que isso teve em Roraima, né, que é um dos nossos estados menos povoados, com menos capacidade de absorção, né, de população, né? Não é um estado que tenha uma oferta de trabalho, etc., né? Então, todo o impacto que teve isso, e não por acaso, né, os governos, isso começou no governo Temer, mas o governo Bolsonaro, de alguma maneira, seguiu isso, né, até com alguns problemas na época da pandemia, que eles fecharam seletivamente as fronteiras para os venezuelanos, mas o envolvimento do exército, tudo, porque isso era isso, uma presença de uma imigração muito significativa, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. E o outro ponto que chama bastante atenção é como que essa relação que é tão básica no capitalismo, né, que é a relação salarial, né, o assalariamento generalizado, e que eu digo que assim que o assalariamento ele não implica necessariamente uma formalização, uma carteira de trabalho, alguma coisa assim, mas ele implica necessariamente que exista uma, como é que eu vou dizer, alguma proporção entre o que as pessoas, ou alguma, palavra certa não é proporção, mas acho que algum nível próximo, né, entre o que as pessoas recebem e o que é necessário para que elas se mantenham indo no trabalho no dia seguinte, ela e aí que a sua família possa sobreviver. Claro que isso é muito variável, a gente bem sabe, né? Mas tem alguns limites que são básicos. E o que é importante notar é que, olhando a situação da Venezuela a partir de 2017, mais ou menos, essa relação salarial parece que se quebra, né? Então, assim, o salário da maior parte da população deixa de ter relação com o que é necessário de recursos para que ela possa sobreviver em níveis de sobrevivência, né? Então, é uma economia que passa a ser uma economia do bico, de se virar de alguma maneira, passa a ser também uma economia de remessas, né? Então, toda essa população vivendo fora, uma parcela importante dela busca enviar de alguma maneira remessas, né? Seguindo um padrão que é comum em outros países, por exemplo, quando a gente estuda a economia haitiana, de outros países do Caribe, da América Central, é muito comum isso, mas outros países também maiores, México, Equador, né, tem essa presença, né, das remessas com um papel importante. A Venezuela, né, que passa a ter também essa característica, né. Hoje, né, se a gente analisa, há segue um processo inflacionário muito grande, mas se saiu de uma hiperinflação, mas ao preço de uma quase dolarização da economia venezuelana, né? Há também a perspectiva
olhando, né, para o setor petroleiro de uma certa tendência a uma nova liberalização do setor petroleiro, tendo em vista a situação que se encontra o país, capacidade de negociação das empresas extratoras de petróleo frente ao Estado venezuelano se torna muito mais forte. E agora esses acordos que estão recentemente realizando para liberar as empresas, né, que o governo dos Estados Unidos vem flexibilizando as sanções para que as empresas petroleiras possam voltar a atuar na Venezuela. Então isso também me parece que é uma das tendências atuais, né? Além da abertura de novos campos, né, de novos extrativismos, né, minerais, etc., também são importantes. Então, assim, para concluir, né, acho que eu já me passei bastante do tempo, assim, mas para concluir essa parte inicial, né, o ponto que eu acho é que há tendências, né, de longo prazo, né, nessa história da Venezuela petroleira que precisam ser levadas em conta. Esses grandes números em torno do petróleo, das reservas de petróleo, da quantidade de população, né, esses vários elementos, como é que isso evolui ao longo do tempo, se a gente pensar nessa história mais quase quantitativa, né, de grandes números, né, que ela é fundamental para a gente situar o quadro no qual a atualidade ela se constitui, né? Eu acho que nessa história mais recente da Venezuela, né, no caso da história da Venezuela bolivariana, uma questão que se coloca muito é como se relaciona esse período de auge com o colapso posterior, né, quais os elementos, quais as determinações que existem aí. E, atualmente, né, entender a profundidade da crise vivida, né, pela Venezuela e ver como que ela vai se consolidando, o que está se consolidando agora, né, nesse momento. Em todo caso, ao que parece, é uma nova configuração, né, dessa formação social, com uma relação maior de dependência, né, uma maior dependência, né, digamos, um menor poder de negociação frente ao capital internacional do setor petroleiro e de outros setores extrativos, né, que estão numa posição de força agora nessa negociação. A importância que passa a ter a imigração venezuelana, né, e essa questão da economia de remessas também, né. E eu não entrei tanto isso, mas também o debate sobre a questão política, né? Então, que em torno de toda essa situação de crise, o governo Maduro ele consegue se manter, né? Ao preço, principalmente a partir de 2015, de uma mudança de regime, né? Um fechamento do regime, principalmente após a derrota do governo nas eleições parlamentares de 2015, né? Então, isso abre também aí uma série de outras questões, né? Também sobre... Há uma perspectiva de ter novas eleições, né? E um conjunto de pressões internacionais também, locais, para que sejam eleições competitivas, né? Por assim dizer. Mas a situação da Venezuela ainda está muito em aberto, assim. Bom, teriam muitas coisas, acho que, para falar, mas aí eu queria ouvir um pouco vocês e fico à disposição para a gente aprofundar questões, tanto, né, de debates mais de ordem do campo da teoria da história, que dá para puxar a partir disso que a gente vem debatendo, mas também especificamente aí no caso da Venezuela, né, o que a gente pode aprofundar, né, sobre isso. Muito obrigado. Maravilha, Vicente. Nós que agradecemos. E acho que agora podemos conversar. Não sei se o Francis não quer fazer a primeira pergunta, pelo que a gente combinou nos bastidores. Primeiro, agradecer, Vicente, por essa primeira... Vocês conseguem me ouvir direitinho, né? Primeiro, agradecer, então, por essa tua fala inicial.
E aí, já, se a galera quiser se organizando nas perguntas, quiser fazer uma lista ali no chat, e aí, enquanto isso, eu levanto essa primeira pergunta para ti, Vicente, que, que é basicamente no que diz respeito aos objetivos diferentes, né? Os diferentes objetivos que tem uma empresa privada nessa gestão dessa produção petroleira e os objetivos de uma empresa estatal na gestão dessa produção petroleira. Essa é a primeira pergunta que eu levanto aí. Guilherme levantou a mão, talvez você queira falar algo. Acho que eu posso fazer também minha pergunta, daí o Vicente responde junto, acho que fica mais prático, né? Então, mais uma vez, obrigado, Vicente, né, que eu já conheço do Conselho Universitário, mas bom também conhecer esse teu lado pesquisador e historiador. Eu, enfim, andei olhando a tua tese, achei o trabalho, assim, muito bom de se ler, né? Uma história, como você disse, do tempo presente, né? Pega 2003 a 2013, se não me engano, né? Eu já era nascido, então é recente mesmo, né? 2003 a 2013, olhando de uma forma mais ampla para esses aspectos econômicos, para a política que envolve a dimensão quantitativa, né? Me chamou a atenção um trechinho, né? Vou ler aqui. As imagens que rondavam muitos pensadores venezuelanos na década de 1930, como Alberto Adriani e Oswald Pietri, eram das violentas e efêmeras febres do ouro, também representadas na literatura dos Estados Unidos. O petróleo seria tal qual o ouro negro, expressão de uma riqueza transitória sobre a qual não poderia ser erigido o futuro do país. Fundamentar a política econômica sobre tão duvidosa riqueza equivaleria a obter efêmero auge consumista no presente em troca da pobreza futura. Então, uma primeira pergunta é se esse colapso que você se referiu tem a ver com essa dimensão transitória da renda petroleira. E outra questão, se você pudesse comentar desse governo que veio a ser de esquerda, do chavismo, como é que ele se relacionou com os outros governos de esquerda do mesmo período, né, do fenômeno da maré rosa. Acho que não sei se mais alguém quer fazer nesse bloco, acho que o Vicente pode responder essas questões depois abrimos de novo. Bom, agradeço as perguntas, né? Então, sobre a primeira pergunta, né? Eu acho que sim, quando a gente olha essa história mais ampla da Venezuela petroleira, né, a gente vê como que até os anos 70, né, essas grandes empresas petroleiras, a Shell, né, entre outras, né, elas estavam presentes no território venezuelano, né, e de alguma maneira ficava bastante claro também, bom, os objetivos dessa empresa, né, o seu lucro, etc. E vai caber ao Estado venezuelano, se quiser se apropriar dessa renda petroleira, criar um conjunto de mecanismos, né, para ter um controle, né, sobre esse setor, né, e poder cobrar esses impostos, né, de uma maneira, por um lado, que não inviabilize esse negócio, porque essa foi a opção, né, manter assim essas empresas atuando lá, mas ao mesmo tempo que consiga se apropriar do máximo do que puder da renda petroleira. Então, claramente esses atores eram bastante separados, né? A questão é que a partir de 76 você tem uma empresa nacional de petróleo, né, cujo acionista é o Estado, e você tem o Estado venezuelano, que é quem pode se apropriar, que é o proprietário também desse recurso. Então, a empresa extratora e o recurso são
da mesma entidade, por assim dizer, que é o Estado venezuelano. E é interessante notar como, se é verdade que acaba que os objetivos, né, de uma empresa privada transnacional, de uma empresa nacional de petróleo, são diferentes, isso é fundamental, mas essa tensão entre o capital e a propriedade, né, entre a lógica de acumulação de capital e a lógica de maximização da renda, essa tensão está presente também aí nesse contexto, né? Então, esse me parece que é um ponto para a gente refletir também para o caso brasileiro, né? Porque se a gente for olhar como funciona a política dos impostos sobre a Petrobras, etc., o fato dela ainda ser uma empresa meio pública, né, ter faz com que não se olhe com tanta clareza um pouco algumas coisas, né? Então eu acho que nenhuma empresa petroleira privada do mundo consegue pagar esse nível de dividendos que a Petrobras paga, porque em parte essa áurea dela de ser uma empresa nacional faz com que a pressão fiscal sobre ela seja relativamente menor, né? Mas bom, isso me parece que é um outro tema. Mas então, só para reforçar uma ideia com o Francis, né? Que assim, o que eu notei analisando, aí até tem uma citação de um cara chamado desse Bernard Momer também, que eu acho que é interessante, porque ele fala mais ou menos essa ideia de que, mesmo com a nacionalização, essa tensão entre o proprietário do recurso natural e a empresa que o extrai, ela segue existindo. Numa outra configuração, mas ela segue existindo e ela vai aflorar com muita força, né, nesse período entre 2001 e 2013. Vale destacar também que a nacionalização do petróleo na Venezuela foi pouquíssimo conflitiva, né, e ela, em grande medida, foi basicamente as pessoas que trabalhavam nessas empresas multinacionais, boa parte delas, né, do nível gerencial delas, inclusive, já era composta por venezuelanos, que simplesmente se mantiveram, né, na empresa nacional de petróleo. Então, esse é um ponto, essa tensão. A pergunta que entra assim, bom, qual o papel da empresa nacional de petróleo, né? Veja que a PDVSA, durante o governo Chaves, ela passou a, por um lado, assumir uma grande parte de tarefas da política social venezuelana. Então, as missões bolivarianas passaram a ser operacionalizadas pela empresa. Uma pergunta que a gente poderia fazer: será que é o melhor? Certamente é uma coisa que agilizou muitas coisas, mas em termos de institucionalização de determinadas políticas sociais, pode-se ver que não foi necessariamente o melhor. Mas também o fato de ser uma empresa nacional também permitiu que ela ficasse do lado perdedor dessa troca desigual que eu estava falando para vocês, relacionados àqueles dois preços fundamentais: o preço do dólar, digamos, né, das divisas, né, e o preço dos derivados do petróleo. Como eu disse, se o dólar estava barato, né, ele estava barato para quem recebia, mas para quem exportava e tinha acesso a esses dólares, que era a PDVSA, ela acabava saindo perdendo por aí. E ela também saía perdendo, né, na venda de derivados do petróleo também, ao eles terem preços realmente muito baixos. Então, também entra aí, sem dúvida, que os objetivos de uma empresa nacional de petróleo, eles não devem se medir pelo lucro imediato dela, né? Somente, né? Acho que ela tem que estar inserido num determinado projeto nacional e o sentido, né, de você ter uma empresa nacional de petróleo me parece que é esse também.
Mas veja, o que me parece que ocorreu é que se colocou um peso realmente muito grande, né, sobre a empresa nacional de petróleo, que contribuiu para endividá-la, afetar a sua capacidade de produção, etc. Então, esse é um ponto para a gente pensar, né, então, um pouco sobre isso também. Sobre esse ponto, né, que o Guilherme trouxe, eu também achei sempre bom a gente rememorar, né, um pouco esse trecho, né, que tu te refere, né, porque a imagem que tinha a imagem que está aí presente, né, desses pensadores que estão se deparando, né, com a presença muito grande do petróleo, com os impactos que tem na economia venezuelana, o que deve ser feito frente a isso, né? O que eles vislumbravam num relativo curto prazo não foi exatamente o que ocorreu, porque eles vislumbravam, olhando, bom, as reservas existentes, a produção que era feita, se calculava, bom, nós não vamos ter, em breve nós não teremos petróleo, né? E aí nós vamos perder tudo isso, né? E aí vamos né, tá numa condição pior. Não é propriamente isso que ocorreu, porque seguiu tendo novas descobertas de reservas, aumentando a capacidade de recuperação do petróleo que estava no solo, né? Então, no subsolo, né? Porque também tem isso, as reservas são calculadas pela a sua capacidade, não só pelo petróleo que está lá, mas aquele petróleo que é possível de extrair, né? Isso também foi aumentando e tudo. Mas essa lógica, digamos assim, quando o Adriani ou os Larpietri eles falam, né, de que é uma riqueza de caráter transitório, né, que precisa se tornar reprodutível, né, isso de alguma maneira está muito presente nessa história venezuelana. E o termo, né, que foi utilizado pelos Larpietri, mas de alguma maneira o Adriani também tinha um pouco essa ideia, foi a ideia, o que fazer frente a isso? Semear petróleo, isso é, que essa riqueza transitória pudesse transformar numa riqueza reprodutível, permanente, etc. Mas e essa ideia de semear petróleo, se a gente for pensar nessa história de longa duração da Venezuela petroleira, essa consigna teve uma vida longa, né? Teve uma vida, digamos que até hoje ecoa essa ideia, claro que preenchida, né, por muitos sentidos. O preço da longevidade dessa ideia foi a sua polissemia, né, ao longo do tempo, né? Mas assim, o ponto, né, é que o que autores como esse, como Asdrubal Batista, eles evidenciam é que até a década de 70 a presença dessa riqueza petroleira potencializou a acumulação de capital no setor não petroleiro. E a partir daí há uma série de entraves que começam a ocorrer. E acho que até um ponto que dá para debater qual é o papel de uma nova divisão internacional do trabalho, que outras configurações foram tendo, né? Tem vários elementos aí. Mas, no fundo, o que me interessou também pensar foi como essa ideia de semear petróleo dá uma ideia muito de uma certa naturalização dos efeitos do petróleo, justamente quando ele assume um caráter muito mais abstrato, né, como é que eu vou dizer, nessa configuração, nesse momento que o petróleo se transforma em dinheiro do petróleo, né? Então, o ponto que eu acho importante de destacar é que, assim, quando se fala na renda petroleira, nós estamos falando de uma capacidade de compra no mercado externo, né? E que essa é a premissa fundamental que tem que ser pensada. Ao fim e ao cabo, essa renda petroleira ela vai se
transformar em importações, em reservas internacionais ou em exportação de capitais. E não tem outras opções, né? E talvez essa visão muito naturalizadora da renda petroleira, né, de que seria possível destiná-la onde quer que fosse, contribuiu talvez para se ofuscar um pouco essa natureza, né, do que é a renda petroleira como essa capacidade de compra no mercado externo, né? Mas isso, eu acho que o tipo de previsão do Adriano e do Oslar Pietri nesse momento, eles imaginavam muito o que acontecia com cidades que cresciam em torno da exploração de ouro na Califórnia, sei lá, que nasciam e desapareciam com ela, né? A questão é que o petróleo ele continuou na Venezuela, mas a própria Venezuela foi ficando cada vez maior em relação ao seu petróleo, né? E ao se tornar mais dependente dele, né, também ficou mais restrita, né? E aí, nesse momento de crise e tudo, sentiu, né, o peso dessa dependência. Bom, sobre a relação com os outros governos, né, esse ciclo de governos progressistas, maré rosa, a gente pode pensar vários termos, né? Eu acho que era muito comum, né, a gente pensar, né, esses governos como parte de um mesmo movimento, né? Então, em dado momento você teve o governo Chaves, Correia, o Evo Morales, o Lula, o Kirchner, Tabaré, acho que em algum momento, num sentido um pouco mais amplo, a Bachelet. Então, teve um dado momento, alguns anos, né, que foi comum você ter, né, vários governos que se localizavam nesse espectro político, né? Houve uma certa tendência também a fazer uma distinção entre governos mais radicais, né, que seriam os governos venezuelanos, bolivianos, equatorianos, de governos mais moderados, o caso do Brasil, Uruguai, Argentina, né? Pelo menos do ponto de vista da mudança do regime político, isso é visível, né, essa divisão, né? Então, Venezuela, Bolívia e Equador, foram realizadas novas constituintes, houve uma mudança efetiva no regime político em termos de regras e atores fundamentais, né? Enquanto nesses outros países, né, isso não ocorreu da mesma maneira, né? Mas, claro, acho que esse também é um dos balanços a ser feito, e me parece que é um tema realmente muito importante, inclusive nesse momento em que a esquerda, né, em todos os seus matizes, governa os principais países, né, da América Latina. Uma das perguntas que fica é como avaliar esse ciclo progressista, né? O que eu acho que é interessante notar é que desse ciclo ele teve muito vinculado a um contexto de aumento dos preços internacionais, né, dos produtos primários de exportação, né? Então, vejam, quando a gente fala desse debate sobre renda, né, renda da terra internacional, ele nos serve para analisar tanto o caso do setor petroleiro, mas nos serve para analisar outros auges mineiros, né, gasíferos, agrícolas, né, em torno dessas dinâmicas de exportação desses produtos primários de exportação, né? E aí esses vários mecanismos existentes de se apropriar da renda petroleira, dessa renda da terra internacional, né? Então, seja por essa via cambial que eu mencionei a vocês, né? O caso brasileiro, por exemplo, isso é um tema que depois a gente também pode analisar. Por exemplo, se for olhar do ponto de vista fiscal, o setor agroexportador é pouquíssimo taxado, né? Ele tende não só a não ter uma taxa
uma taxação especial sobre ele, como tende a ter menos taxação do que os demais setores. Ocorre que um dos mecanismos importantes que ocorreu na distribuição dessa renda petroleira, renda agrícola no Brasil, foi a própria taxa de câmbio, né, durante o governo Lula. Mas isso a gente também pode, se for o caso, falar um pouco mais sobre isso. Né? Outros países criaram mecanismos fiscais, né? No caso da Argentina, existência, né, das chamadas retenções sobre as exportações agrícolas. E vejam que interessante, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, alguns estados, né, exportadores agrícolas, né, Goiás, Mato Grosso, Paraná, estão elaborando uma taxa especial sobre esses setores, assim, né? Mas, bom, isso acho que eu estou me saindo um pouco do nosso tema. Assim. Mas acho que seria basicamente isso, sobre essas perguntas iniciais. Bom, o Gui, ele já está de saída aí, então agora eu passou a bola para mim. A Fátima tinha levantado a mão, talvez ela queira fazer uma pergunta pro Vicente. Talvez não sei se é uma pergunta, mas uma questionamento, assim, né? Não sei se me escutam bem. Do porquê que houve se foi uma opção política, se foi, ou se não foi planejado, né? Mas essa dependência do setor produtivo petrolífero, né? Porque não sei se confere assim, mas há uma super dependência do que viria do petróleo, da produção do petróleo. E as outras áreas de produção, seja campo, seja, enfim, mercado, sei lá, de outras, né, manufatureiras, enfim, tipo alumínio ou qualquer outro tipo de produção que pudesse ser gerado no país, ela não teve crescimento, né, não foi apostado. Aí, por isso também que eu coloquei, não basta ter só esse grande monopólio que é o petróleo e todo o globo terrestre precisa de petróleo, mas não basta ter ele e depender só dele. Ele é um produto que ele finda, né? Então, em algum momento ele teria uma escassez e ao mesmo tempo também ele pode ser encontrado em outros espaços, né? Então a concorrência ela é possível, talvez não hoje, mas daqui a 10, 15, 20 anos ela pode acontecer. Por que é que não se teve uma organização nesse sentido, né? Do Estado, de investir em outras áreas que não somente na exploração do petróleo. Porque a gente percebe que esse colapso ele é gerado justamente por essa superdependência, né? Não há uma agricultura forte, não há um setor terciário, por exemplo, ou mesmo de consumidores de outras áreas. O Estado praticamente depende 90% disso, assim, né? Então, como é que conseguiu se deixar chegar nesse ponto, assim? Não sei se a gente faz mais uma pergunta. Acho que a Moni, talvez ela tenha uma pergunta para fazer, uma colocação. Eu não sei se é tão uma pergunta que vai dialogar com o que o Vicente nos apresentou, né? Mas ao longo da fala ele disse que estava participando de uma pesquisa em torno de migração. Não sei se foi isso que tu colocaste, né? Mas enquanto você falava, eu comecei a pensar sobre os dados que no último Latino Barômetro nos mostra, né? Que é os processos de xenofobia e tudo mais. E aí aqui no Brasil a gente pode perceber que existe uma questão somente para perceber as questões da Venezuela, né? Então, se a gente vê os dados brutos, 50% das pessoas entrevistadas vão
acreditar que esse processo de migração para a economia brasileira é algo negativo. Então, a minha questão é bem simples, assim, já que você disse que está tocando uma pesquisa mais nesse sentido, e a gente consegue perceber, né? A Fátima deu o relato aqui da Aurora, eu tive recentemente em Chapecó, conversando com um pessoal que estuda aí também, eu pude perceber o quanto que você mencionou, que é aquela relação do salário, né? A partir ali de 2013, ele cai ao nível abaixo da subsistência, e como a Lei 13.445 corrobora também para a entrada de imigrantes no Brasil. Então, não sei se você consegue dialogar em relação a isso, mas essa foi uma das questões que me chamou a atenção. Só para me recordar, essa é a lei de migração de 2017? Tá. Beleza, que eu não tenho o número. Essa é uma que eu não tenho na cabeça o número. Bom, começando pela Fátima, né? Assim, eu acho que, como eu mencionei, né? A ideia, digamos, dos projetos políticos venezuelanos ao longo do século XX, muitos deles passaram por essa ideia de ir além dessa dependência petroleira, né? Ampliando e diversificando a produção, né? O que eu acho que, assim, essa dependência ou essa condição, né, de ser um país petroleiro, eu acho que ela também precisa ser lida como no seu, como é que eu vou dizer, no peso dessas permanências, né? Qualquer processo político, né, que vá se propor a fazer uma mudança precisa pesar, digamos, essas permanências, assim, né? Que eu acho que é algo que você pode pensar numa transição, mas ela tem que ser pensada, digamos, no longo prazo, né? Porque essa é uma dependência que está muito entranhada, né? Um dos caminhos que sempre se apostou foi, bom, graças a essa renda petroleira, essa capacidade de importar, nós vamos poder importar máquinas e equipamentos que vão nos permitir desenvolver outros setores, etc. O que ocorre é que se essa industrialização ela é feita para dentro, né, para o mercado interno, e se ela é bastante dependente em termos tecnológicos, você vai seguir tendo uma dependência da renda petroleira para seguir se abastecendo de insumos, máquinas e equipamentos que você não produz internamente, né? Então, veja, não necessariamente você diversificar a sua produção industrial como é que eu vou dizer, anula essa dependência do petróleo, porque é possível que esses setores tenham um coeficiente de importação muito alto, digamos, só para dar um exemplo, né, a Venezuela tinha, agora não sei como está, 6, 7 montadoras de várias marcas, né? Então, bom, ela tinham carros made in Venezuela, mas o coeficiente de importação na produção desses carros, né? Então, o quanto de insumos importados eram, o peso de elementos importados para produzir esse carro era enorme, né? Era quase que uma montadora no seu sentido estrito, né? De simplesmente... então, veja, e esses carros eram basicamente para o mercado interno. Então, veja, se aparentemente há uma diversificação aí, mas segue havendo uma dependência muito grande da renda petroleira para garantir essas importações de insumos e garantir a própria remuneração, né, dessas empresas para as suas casas matrizes, que são em outros países. Então, esse é um ponto também para a gente pensar, né, que acho que uma das apostas que a Venezuela fez, principalmente a partir da década de 70, foi desenvolver outros setores exportadores. Até você mencionou a questão do alumínio,
ou a questão, a gente poderia falar do setor de ferro, né? Teve siderúrgico, né? Foi construído na região de Guaiana um grande complexo siderúrgico, né? Chamado Sidor, que tinha, né, uma empresa voltada para alumínio, né? Então, de alguma maneira a Sidor ela teve alguns momentos, digamos, uma certa importância, né, exportadora. Depois ela entrou em crise e tudo, né? Mas assim, eu não sei até que ponto acho que a gente. O que eu colocaria assim é que, do ponto de vista. Tchau, Guilherme. Valeu, até a próxima. A gente pensar que isso estava presente, essa ideia de que era importante diversificar, ao mesmo tempo que o cálculo que muitas vezes se faz é assim: para eu tenho $1, né? Se eu vou, digamos, eu tenho, só para facilitar, $1 milhão para resolver problemas alimentares. Se eu vou usar esses dólares para importar máquinas, equipamentos, insumos, para que o meu setor, para o setor avícola da Venezuela, produza frangos, digamos, eu vou ter uma determinada consequência econômica, política, etc. Se eu uso esse dinheiro para importar diretamente aqui do Brasil, etc., tem uma série de outras consequências políticas e econômicas. Esse segundo ponto de vista, em ambos há algum grau de dependência, né, da renda petroleira. Nesse segundo, a maior dependência. Mas é muito tentador também, né, você ter uma capacidade de importar de lugares em que a produtividade ela é mais elevada, e além do mais um governo que estava em profundo enfrentamento, né, e empresários enfrentados com o governo, você passa a prescindir desses empresários para a produção, né, desses bens que você necessita. Então, só para dar um exemplo do que o que eu acho que aparece, digamos, né, nesse debate. Mas talvez uma coisa que eu acho que ela é importante assim, é que um país também, acho que ele precisa reconhecer uma determinada formação social, quais os elementos que a constituem, e que a modificação deles ela tem que ser pensada dependendo do elemento a ser modificado, numa escala de tempo compatível com a profundidade dessa modificação, né? Então, um pouco para a gente pensar. E sobre o que a Lindaura tinha falado, só para tu me recordar, tu falaste dessa questão de xenofobia, né? E também sobre as pesquisas sobre migrações, né? É isso? E sobre a lei, né, de migrações. Bom, sobre a lei, né, também não é um tema que eu tenho assim, um grande domínio, mas a gente fez agora recentemente uma semana acadêmica sobre migrações, teve um seminário da universidade sobre migrações também. Em ambos se falou da lei, eu tive um pouco mais de contato com ela, e o entendimento é que ela foi uma mudança importante, né, porque se passou de uma lei que era principalmente uma lei voltada à segurança nacional, uma lei ainda feita no período da ditadura, para uma lei que incorpora aí uma série de direitos dos migrantes e tudo, e que por mais que ela tenha algumas limitações, ela representou um avanço importante, né, em termos desses direitos. Mas assim, até caso tu tenha outros elementos para trazer sobre isso, eu agradeceria bastante para a gente debater, né, mais sobre isso. Sobre essa questão da xenofobia, né? Acho que esse é um tema que a gente precisa avaliar, né? Em todo caso, assim, claramente as empresas, os empresários, pelo menos os da região aqui, têm atuado de forma
direta no sentido de promover essa imigração, né? Então, não é algo, digamos assim, como é que eu vou dizer, espontâneo só. Essas pessoas não estão chegando no sul do Brasil, sabe, de forma aleatória, né? Tem um conjunto, tem uma governança dessas migrações na qual atuam um conjunto de atores, o governo, empresários, organizações de direitos humanos, organizações religiosas, etc. Né? E sobre o que eu acho que as pesquisas, né, que agora a gente tem buscado fazer, né, aqui em Chapecó, vão muito no sentido de compreender essa relação do setor agroindustrial com o processo migratório, né? E aí tem aberto um conjunto de debates que são muito interessantes, assim, e importantes, né, para que a gente possa caracterizar mais esse processo, né? E tem me interessado muito, a partir dos dados disponíveis, a gente conseguir pensar isso numa duração um pouco mais ampla, né? E quantificar esses processos e buscar entendê-los melhor. E principalmente essa relação que eu tinha mencionado entre, por um lado, essa rotatividade desse setor com essas demandas de mão de obra, né, que vem dos mais variados lugares, assim, né? Inclusive agora, né, migrantes, né, dos mais variados pontos, assim. E um aspecto que acho que é muito chama a atenção é como que nesse período de auge da Venezuela, uma série de mudanças, né, nos padrões de consumo das pessoas ocorreram. As pessoas passaram a comer mais carne, em especial, bom, carne de gado, mas também carne de frango entrou. Era muito comum encontrar, né, lá na Venezuela o frango sadia lá. Tudo. E agora, paradoxalmente, né, nesse período de colapso, né, muitos venezuelanos agora estão vindo para essas regiões produtoras, né, e exportadoras desses produtos, né? Então o que nos ajuda a, digamos, todos esses fluxos assim, né, eles nos colocam um conjunto de questões importantes para pensar as dinâmicas aqui da nossa região e essa dinâmica fundamental, né, que passa hoje a Venezuela, né, e que eu particularmente acho que é um tema bastante importante da gente estar aprofundando, né, é, e compreendendo, né, como que se chegou nesse ponto, nesse momento, e enfrentando realmente esse debate. Né? O Cleiton aqui, ele fez uma colocação aqui pelo chat. Cleiton, você quer abrir o microfone para falar? Senão eu posso ler aqui ela. Então vamos lá. A Venezuela, em determinado momento, começou a ser chamada de Venezuela Saudita. Já vimos que não basta ter uma grande produção sem gestão e ainda com sanções dos Estados Unidos que derrubam seus negócios, não tendo para quem vender. Mas agora ela surge como uma possível solução para a crise energética gerada pela guerra. E eu queria fazer uma pergunta também, não sei se mais alguém quiser fazer, que é voltando naquela questão que você trouxe na tua fala inicial a respeito do salário, que ele já não era mais suficiente para a reprodução da força de trabalho. E aí eu vivi em 2019, eu vi um período ali em que eu estava trabalhando numa gráfica, e lá chegou um venezuelano, então, para trabalhar com a gente, e rolava boatos, eu não cheguei a pedir, nem, enfim, ter confirmação, de que ele recebia menos do que os outros trabalhadores ali, todos brasileiros, né? Ele era o único imigrante venezuelano. E aí talvez você pudesse responder se você tem essa informação de se isso é uma tendência no mercado de trabalho brasileiro, desses migrantes que vêm para cá e não recebem adequadamente. Ou seja, são uma força de trabalho ainda mais superexplorada do que nós próprios brasileiros. E a Fátima levantou a mão. Não? Não sei se mais alguém quiser fazer uma pergunta.
É, é complexo essa situação, né? Eu até levantei essa questão da superdependência, porque, como eu disse antes, eu trabalhei 10 meses na Aurora, e aí a gente faz algumas amizades, assim, né? Com o pessoal meio que internacional, né? Então, são senegaleses, haitianos, venezuelanos, algumas pessoas que são do Equador, enfim, de diversos espaços, assim, né? E nesse sentido, eles têm uma vivência que, para além de ser muito rica, é muito sofrido, assim, né? Muito complicado, assim, algumas colocações de vivência deles, assim, né? Não muito do que foge à realidade brasileira, mas por se tratar de tu ter que sair, deixar o teu país para poder sobreviver, fugir da fome, é um pouco mais complicado, né? Mas essa questão eu levantei justamente porque muitos deles relataram essa questão da população não da contribuição do Estado em não fomentar um autodesenvolvimento nacional, sabe? Nesse sentido. E aí, por isso que eu te perguntei se isso confere, porque vários deles relatavam, assim, de que não se tinha, o pessoal já não se plantava, não trabalhava para desenvolver o país como em outros tempos, porque se tinha tudo em muita abundância, né? Tudo era muito abundante, não se pagava energia, não se pagava água, então não tinha essa necessidade de realmente aquilo que te move, né? O que te move? Bom, eu tenho boletos para pagar, eu tenho conta de todas as espécies para pagar, então eu preciso trabalhar. Agora, se eu não tenho, por que é que eu vou trabalhar? Ou para que é que eu vou desenvolver alguma coisa? Então, nesse sentido, né? E isso que tu traz, assim, eu queria ver contigo se tu tem alguma informação, se há alguma espécie de pacto, eu não sei, ou alguma espécie de esforço internacional para que essas empresas que são multinacionais, embora levem o símbolo de COP, né? Elas são multinacionais no sentido de exportação, elas exportam para muitos países e têm muitos aliados em diversos países, mas se há um esforço internacional para se trazer mão de obra para cá, né? E por que eu digo isso, assim? Porque na Aurora, por exemplo, eu não sei a porcentagem certa de venezuelanos, mas hoje ela é maior do que haitianos e brasileiros, com certeza. E há uma valorização muito maior da mão de obra venezuelana do que a brasileira ou mesmo a haitiana, né? Então, assim, em todos os sentidos, não só o sentido de número de funcionários, mas também eles estão ocupando postos de mais confiança, né? Eles estão passando a ocupar os postos de maior confiança e tendo salários mais elevados, até mesmo do que os brasileiros. Salvo aqueles postos mais antigos, de gerência e tudo mais, que aí os brasileiros também não são burros de deixar eles ocuparem, né? Mas se há um esforço nesse sentido de produtividade mesmo, em se trazer mão de obra barata de outros países, né? Também não sei se existe alguma lei nesse sentido que favoreça, né? Porque o que a gente percebe no dia a dia é isso, assim, né? E aí acaba que isso respalda muito nesse sentimento de injustiça e o que acaba até às vezes a gente vendo situações aí xenofóbicas, né? Mas que é uma fagulha para situações de extrema, assim, que a gente não gosta de presenciar, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma pontinha lá que acaba te dando uma sustentação. Só queria ver contigo se tu sabe de alguma informação em relação a isso, porque não é só a Aurora, outros frigoríficos aí, JBS, da Vida, Sadia, enfim, que acabam se beneficiando dessa imigração venezuelana. Bom,
Começando então pela pergunta do Clayton, né? Então, assim, essa ideia da Venezuela Saudita, só para vocês terem uma ideia, assim, até entre 1928 e 1970, a Venezuela foi o maior exportador de petróleo do mundo, né? Claro que a partir da década de 70 a imagem do país exportador de petróleo foi muito essa dos países árabes, né? Mas essa ideia da Venezuela Saudita era um pouco isso, assim, de que nos anos 70 era um país que tinha níveis, né, de produto per capita, um certo desenvolvimento capitalista que era muito maior, né, do que os países da região, né. Esse processo de desenvolvimento entrou em colapso também, né, nos anos 80, né. Então, assim, essa imagem, né, da Venezuela Saudita era uma imagem forte, assim, né. Bom, também acho que, assim, quais os limites, digamos, desse desenvolvimento baseado na exportação de petróleo, isso tá ficando muito claro, assim, né? Acho que e aí se poderia comparar também com esses outros países. O que eu chamo a atenção também é como são países que que tem como é que eu vou dizer, a relação entre quantidade de petróleo exportado e população, né, é, é, tem menos população relativa, né, ou se exporta mais petróleo relativamente à população do que a Venezuela, né. À medida isso que o país vai se desenvolvendo, inclusive, vejam só como é interessante isso. À medida que você diversifica a sua capacidade produtiva, você também se depende dessa importação de insumos, etc. E se você depende para isso da renda petroleira, ao fim e ao cabo você amplia também a sua dependência, né, desse próprio setor petroleiro à medida que o país vai se diversificando também, né? Então, é um ponto aí para a gente pensar. E aí, a novidade que está colocado, principalmente após o início da guerra na Ucrânia, foi essa. Como que a aposta, digamos, de que nessa crise energética associada, tirar a Venezuela desse limbo que ela foi colocado pelas sanções um caminho, né, que os próprios Estados Unidos têm buscado, né? Sobre esse debate sobre a superexploração da força de trabalho e tudo, eu acho que são coisas que é possível a gente avaliar de uma maneira relativamente precisa, pelo menos para o emprego formal, né? Essa pergunta do Francis, até esses dados que eu mencionei para vocês da presença de venezuelanos aqui em Chapecó, tem uma base de dados chamado Relação Anual de Informações Sociais, né? Mais que uma base de dados, é um cadastro que todas as empresas precisam fazer dos seus empregados, né? Então, e o Ministério do Trabalho, agora Ministério do Trabalho e Previdência, mas ao longo do tempo, isso é uma coisa que, né, os funcionários de carreira que fazem isso, tudo, eles foram tendo uma série de políticas de disponibilizações de informações sobre dessas informações sobre o trabalho no Brasil. E isso nos permite, né, ter acesso, por exemplo, aos microdados, né? Então você consegue chegar não só olhando os dados agregados, né, mas você consegue numa planilha de Excel ter linha por linha, né, cada um dos empregados que existem dentro do país, né? Tchau, Bruna, valeu pela presença.
Então, assim, eu acho que esse é um caminho bem interessante, né, para várias das questões que vocês estavam falando. Por exemplo, essa impressão, né, que eu acho que Fátima até relata, bom, tá com um número maior de venezuelanos, né, etc. Ali você tem dados sobre remuneração, vocês dados sobre nacionalidade, qual ocupação, né? Então, acho que esse é um trabalho bem interessante que a gente poderia pensar em, em fazer isso, né, aqui na nossa região. E, inclusive, se poderia pensar essa questão, se a mão de obra migrante ela vem sendo mais superexplorada, né? Como é que isso aparece, por exemplo, na remuneração, como isso aparece na intensidade do trabalho e tudo. Em todo caso, né, talvez isso que o Francis ele relata pode ocorrer, né? Então, assim, bom, da pessoa que é migrante ter um salário menor, né? Sob muitas vezes essa justificativa de não, a pessoa está entrando agora, né? Então eu vou demitir uma pessoa que já está mais tempo, contrato uma nova pessoa e consigo, né, rebaixar o salário. Em todo caso, independentemente disso ocorra, no setor da agroindústria frigorífica, por exemplo, se você tem essa demanda de mão de obra, para que você não seja obrigado, para que a empresa, né, ela não seja obrigada a ter que aumentar os salários, melhorar as condições de trabalho e tudo, você acaba com a mão de obra migrante contribuindo, né, para manter isso de alguma maneira. Então acho que é parte também de toda uma série de lutas, como que essas pessoas oriundas da migração, elas serem também incorporadas, né, nos processos de luta, processos sindicais e tudo, para se poder fazer frente a essa tendência, né? Mas essa tendência ela está aí, né? Até dialogando também com a Fátima, né? Se a gente olha a Operação Acolhida, né? Veja, tem vários atores que atuam. Eu posso colocar o link, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já coloco o link da... tem um site da Operação Acolhida que você pode olhar por cidade, né, tudo isso. Mas, assim, envolve diversos atores, né? Os militares estão envolvidos, tem todo mundo. E tem esse papel, muitas empresas chegam a fazer a seleção de empregos lá em Roraima para depois vir para cá, não sei, né, se foi o caso, né, de pessoas assim. Claro que depois também o que ocorre é que passa a vir gente, já que, né, já tem imigrantes aqui, passa a vir os parentes, né, a gente sabe como funciona isso. Mas, assim, claramente houve uma política de atração de mão de obra, né, para essas regiões. Eu vou botar aqui, então, sobre a Operação Acolhida e essa chamada estratégia de interiorização, né? E vejam a importância que os estados do Sul têm na estratégia de interiorização, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né, estão até à frente de São Paulo, né, nessa estratégia de interiorização, né? Depois eu encaminho essa informação. E esse ponto, acho que tem uma coisa que chama bastante atenção, chamava lá na Venezuela, né, o preço da gasolina, o preço de serviços públicos, da água, luz, gás, né, realmente tinham eram muito subsidiados, né? Eu acho que tem vários elementos, talvez, né, que havia uma certa... O ponto que eu acho que é fundamental é que, quando a gente analisa essa história da acumulação de capital na Venezuela, até o final da década de 70, nessa análise, por exemplo, que o Asdrubal Batista faz, é como que essa presença da renda tendia a ser acumulada como um lucro excedente pelo setor privado, mas tendia a potencializar a acumulação de capital no setor.
Mas esse ciclo ele não necessariamente ele ocorre assim, porque é possível você ter um lucro excedente e esse lucro ser exportado, você ir acumular ele em outros países, né? E foi principalmente o que ocorreu aí a partir da década de 80. E nesse novo auge dos preços que teve, eu acho que essa foi uma característica muito forte também, né? De uma grande fuga de capitais, né? Por diversos mecanismos, né? Inclusive alguns fraudulentos e tudo, que contribuíram para que esse processo de acumulação ocorresse mais no exterior do que na própria Venezuela, né? Mas conversando com algumas pessoas da Venezuela, eu vejo que essa narrativa está muito presente também. Eu acho que vale a pena a gente explorar mais isso, né? Desse papel do Estado provedor, um certo discurso crítico a isso, assim, né? Eu até, assim, ó, teve uma pessoa que eu conheci que trabalha vendendo, tem um pequeno quiosque de arepas, a gente conversou um pouco, assim, né? Mas uma coisa que ela falou foi assim, quando estava falando um pouco sobre as eleições aqui no Brasil, eu estava um pouco muito preocupado com a eleição do Lula, né? Tudo, eu tento dizer, olha, que não é bem a mesma coisa, né? Fique também para tranquilizar. Mas ao fim e ao cabo que ela diz assim, olha, eu era muito jovem na época que era o Chaves ali no início, mas foi o que eu falei para o meu marido, vamos aproveitar agora, porque nos primeiros 4 anos do governo socialista vem as coisas boas, depois as coisas pior. Então vejam como assim, e aí nós vamos pegar um crédito, tudo. Então assim, ficou muito essa ideia, né, entre as pessoas que estão vindo para cá também, de que de alguma maneira, bom, as coisas eram relativamente mais fáceis, mas ao fim e ao cabo se gerou todo esse problema. Acho que é um ponto de partida, talvez, para a gente refletir. Evidentemente, não dá para a gente ficar circunscrito a essa explicação, ou pelo menos a gente tem que testar, né? Ter mecanismo para testar essas hipóteses aí. Né? Eu acho que era mais ou menos isso sobre as perguntas, mas acho que tinha alguém falou. Bom, sobre essa base de dados, tá? Eu vou encaminhar. Eu estou com um computador e estou no celular, mas aí eu já vou encaminhar. Tem um programa de disseminação das estatísticas do trabalho, que é um programa do Ministério do Trabalho, né? E aí, por exemplo, eles publicam anualmente essa relação anual de informações sociais, eles fazem uma publicação disso, né? E ao mesmo tempo, você tem as formas de usar esses microdados também. Né? Então, de fazer um trabalho mais aprofundado e tudo. Mas, bom, eu vou deixar o meu contato também, eu fico à disposição para que a gente possa aprofundar isso. E a gente teve agora na nossa semana acadêmica a presença de uma pesquisadora do Observatório de Populações da Universidade Estadual de Londrina, né, a Cláudia Baltar. Ela é parte também do núcleo de demografia lá da Unicamp. E eu tenho me interessado muito em fazer esse diálogo com esse pessoal da demografia, né? Acho que a gente tem muito que aprender com eles, né? No campo da história. Acho que tem essa dimensão do quantitativo, que é uma dimensão que a gente tem pouco, eu acho, na nossa formação, né? E digo isso não, né, como uma autocrítica, assim, né? A gente teria que desenvolver mais isso, assim, né? E acho que o diálogo com essas áreas é bastante interessante, assim, né? E agora nós estamos tendo, para essa análise das migrações, a finalização do censo, né, no ano que vem, os primeiros dados que vão estar saindo, eles vão justamente pegar esse momento em que o Brasil passou a ser um destino dessas migrações internacionais, né? Que já estavam ocorrendo, né? Mas que nos últimos 10 anos o Brasil passou a ser um desses
destinos, ampliou, né, o número de migrantes, né, em território brasileiro. Então isso também me parece um tema para a gente pensar, esse debate das migrações sul-sul, dentre outros aspectos, bastante importante. Fico à disposição aí para mais perguntas, né? Não sei se vocês já estão cansados, mas eu tô firme aí. Eu queria só agradecer, assim, né, Vicente, a tua disponibilidade de ter topado conversar aqui com esse pessoal que é Porreta e de estar trazendo temas assim tão importantes assim para se pensar, porque são coisas que estão na nossa cotidianidade, que a gente às vezes vivencia de maneira sem saber como lidar, porque uma coisa é você falar teoricamente tendo mão, né, desses pensadores que escreveram a história, ou tendo informações teóricas que te ajudam a dialogar, e outra coisa é você não estudar sobre isso, você não ter nada e você vivenciar nesse meio assim, e tentar também fazer um diálogo de desconstrução daquilo que eles mesmos vivenciaram, né? Então, por exemplo, essa questão de olhar para o processo de nacionalização do petróleo como algo negativo, eles têm muito forte isso, assim, né? Os venezuelanos têm isso muito forte, de demonização do chavismo mesmo, porque ele é pai do Maduro, enfim, tem toda aquela coisa assim, como se fosse um Bolsonaro para nós, né? Assim, vamos dizer. Então, essa demonização que é muito forte para eles, embora muitos foram beneficiados por muito tempo dessas políticas que foram políticas públicas, mas também econômicas, no sentido de que beberam na fonte ali da extração do petróleo, mas que, como não deu certo em algum momento, também é preciso culpabilizar alguém, né, por não ter dado certo. Então, é complexo, assim, e eu acho que daria para ir até a noite aqui, não ficaria cansativo, porque há muitas coisas para se compreender, até para conseguir dialogar melhor, né? Porque não tem como tu falar sobre a história de alguém que você não conhece, então é complicado, assim, né? Eu sempre que converso, eu tenho dois colegas, um era militar, ele pediu dispensa naquele período que os militares que quisessem sair não iriam ser responsabilizados, enfim, então ele era militar e ele veio para o Brasil e ele trabalhava como operador de máquina, então assim, conversar com uma pessoa dessas tem uma compreensão. Agora, tu conversar com uma pessoa que era só mãe de família e nem trabalhava, tipo, ficava em casa porque alguém trabalhava e sustentava a casa, é outra compreensão, né? Então, eu olhei assim meio de relance, porque senão daria para conversar com para estar participando dessa mesa, eu acho que seria mais enriquecedor, assim, né? Mas te dizer que eu adorei o bate-papo, conhecer um pouco da história ali e entender um pouquinho melhor é sempre muito bom. Conhecimento é vida também, né? Obrigada. Eu que agradeço e eu acho que é muito enriquecedor também ter essas experiências. Eu acho que é uma condição muito única também, né? Essa tua experiência também de ter essa vivência aí de trabalho, né? De diálogo com os venezuelanos e tudo. E ao mesmo tempo a gente também ter esses espaços, né? Que dê para a gente a partir disso, o que a gente pode ir elaborando, né? Também sobre isso. Acho que é uma combinação muito que potencializa realmente, né, a nossa compreensão da realidade. Então acho que essas duas coisas juntas são muito fortes, né? E fico à disposição aí, eu vou deixar também o meu contato, qualquer coisa, né, se vocês para a gente ter novos momentos assim, se quiserem trocar uma ideia também sobre as pesquisas que estão em andamento, ideias, né, de pesquisa, eu estou à disposição, atividades, né, que se possa fazer. E com assim, eu acho que essa dimensão do migrante, eu tenho grandes amigos, né,
alguns vieram para cá, moraram aqui em casa um tempo, depois, mas assim, chama muito atenção, é claro, principalmente no nosso contexto político, né? Muitas vezes a leitura que eles têm que talvez se diferencie muito da gente, né, em alguns aspectos, né? Pelo menos até para análise do caso brasileiro e tudo, isso me chamou bastante atenção. Mas eu acho que é isso, assim, tem que ter uma certa paciência, uma compreensão, assim, porque o que as pessoas elas passaram é um grau de colapso do nível mais básico da sua vida, né? É, e que eu acho que isso realmente um êxodo, né, de venezuelanos e tudo, e que eu acho que não dá para limitar, ou assim, não dá para subdimensionar, né, ou subestimar o que significa isso para a Venezuela como país e o que significa para a vida pessoal de cada um, né? É uma dor que as pessoas carregam, né? Esse tipo de emigração é realmente muito dolorido, né? Então, até para muitos é até difícil falar sobre isso. A gente teve até a gente tem aqui um estudante nosso que trabalha, né, no Centro de Atendimento ao Imigrante, fez um TCC sobre a trajetória de um venezuelano, né? Fez uma das entrevistas, mas teve até dificuldades depois de fazer outras entrevistas pela limitação, às vezes, que as pessoas têm. É um rememorar muito duro, difícil, né? Então, acho que a gente também está com uma certa sensibilidade a isso. Eu acho bastante importante, né? De aprender, né, com o que as pessoas estão nos falando. Eu vou encaminhar para vocês, deixa eu pegar aqui, esses links. Enquanto eu encaminho, se alguém, eu não sei se alguém quer falar, eu acho que é alguém que está na mesa aí. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, senão a gente já pode ir encerrando a nossa conversa. Bom, então enquanto o Vicente vai encaminhando os links aí pra gente, te agradecer de novo, Vicente, pela tua participação. A gente já está aqui há quase 2 horas, foi bastante proveitoso. Sim, eu fiz várias anotações aqui, provavelmente vou entrar em contato contigo, porque é um tema que me é caro também. E, bom, as portas do PET estão sempre abertas aí para ti, sempre quiser aparecer e a gente trocar uma ideia. Vou encerrando a gravação aqui.